Perigo em Elfin Cove. Nunca fui de acreditar em superstições ou lendas urbanas, mas tudo mudou quando recebi um e-mail peculiar que prometia uma quantia generosa de dinheiro para um trabalho simples: catalogar e investigar fenômenos climáticos em Elfin Cove, uma pequena vila de pescadores no Alasca. Eu sou climatologista, então, à primeira vista, a proposta parecia uma oportunidade perfeita para obter dados valiosos sobre as correntes árticas. Sem pensar duas vezes, aceitei a oferta, intrigado pela possibilidade de descobrir algo novo e, confesso, animado pela aventura em uma região tão remota. Elfin Cove é um lugar que quase ninguém conhece. A vila é isolada, acessível apenas por barco ou hidroavião. Com menos de 100 habitantes, o local parece congelado no tempo. As casinhas de madeira, erguidas sobre palafitas, mal resistem à ação das águas gélidas e do vento que sopra incessantemente. Ao chegar, a primeira impressão que tive foi de desconforto. O silêncio era denso, opressivo. Apenas o som das ondas quebrando nas pedras e o ranger das madeiras das construções interrompia a quietude. Era como se o próprio tempo tivesse parado ali, e por mais que fosse dia, o céu estava perpetuamente coberto por nuvens espessas, o que dava ao lugar uma luz fantasmagórica. Fui recebido por um homem chamado Samuel, o capitão do pequeno barco que me trouxe até a ilha. Samuel era um daqueles moradores típicos do Alasca, com barba grisalha, pele curtida pelo frio e um jeito calado que parecia conter histórias demais para serem contadas. Elfin Cove não é para qualquer um, ele disse com um sorriso enigmático antes de me deixar na pequena pousada local, uma construção velha e cheirando a mofo. Ali, tudo parecia mofado e decadente. A dona, uma mulher de olhar vazio, me entregou a chave do meu quarto com uma expressão grave. A sensação de desconforto aumentou. À noite, depois de arrumar meus equipamentos, comecei a escutar um som peculiar. Não era o vento, nem as ondas. Era algo diferente. Parecia um lamento, um sussurro vindo de todos os cantos da vila. Naquele momento, meu ceticismo começou a vacilar. Me esforcei para ignorar o incômodo, mas algo sobre aquele lugar me dizia que havia mais do que os fenômenos naturais que eu esperava encontrar. Na manhã seguinte, decidi explorar os arredores, com o pretexto de estudar as formações rochosas da ilha, mas no fundo, movido por uma curiosidade mórbida sobre aquela atmosfera inquietante que pairava sobre tudo. Ao caminhar pelas trilhas que cortavam o terreno íngreme da ilha, percebi que não estava sozinho. Não que eu visse alguém, era mais como uma presença. Uma constante sensação de ser observado, de estar sendo seguido. O ar parecia pesado, como se algo invisível estivesse impregnado em cada pedra, cada árvore. Foi então que, no alto de um penhasco, avistei o que parecia ser uma construção abandonada. Era uma velha cabana, completamente arruinada. O teto estava parcialmente desabado e as janelas quebradas deixavam o vento assobiar por entre as ripas de madeira podre. Havia algo perturbador naquela cabana, algo que me atraía e repelia ao mesmo tempo. Ao me aproximar, percebi marcas estranhas nas pedras ao redor da cabana. Símbolos gravados de maneira rudimentar, como se alguém, há muito tempo, tivesse feito aquilo com uma faca ou outro objeto cortante. A sensação de desconforto cresceu, mas eu precisava entender. Algo em mim dizia que essa construção e esses símbolos faziam parte do mistério que eu começava a desvendar. Naquela noite, algo mudou. Depois de minha descoberta na cabana, o clima em Elfin Cove ficou ainda mais opressor. As nuvens baixaram ainda mais, e o som que escutei na primeira noite parecia mais alto, como se o lamento tivesse se tornado parte do vento, ecoando por todas as direções. No meu quarto, as paredes pareciam vivas, como se pulsassem junto com o som. Cada vez que fechava os olhos, podia sentir que havia algo ali, algo que não estava disposto a me deixar em paz. No meio da madrugada, acordei de repente, o coração disparado, como se alguém tivesse me sacudido violentamente para fora do sono. O lamento estava mais alto do que nunca, quase ensurdecedor. Levantei-me e fui até a janela. A vila estava mergulhada em uma escuridão opressora, sem uma única luz acesa. No entanto, no horizonte, sobre o mar agitado, vi algo estranho. Uma figura alta e indistinta se movia entre as águas. A princípio, pensei que era um barco à deriva, mas não. Era algo diferente. Não me atrevi a abrir a janela. O medo tomou conta de mim. Pela manhã, conversei com Samuel sobre o que havia visto, mas ele apenas balançou a cabeça como se já soubesse do que eu estava falando. Isso é comum aqui, ele disse. Mas nunca se preocupe com o que vê no mar à noite. O que você precisa temer está aqui em terra firme.
Aquele comentário, feito com tanta naturalidade, me fez perceber que talvez todos ali soubessem mais do que estavam dispostos a admitir. Os moradores evitavam olhar nos meus olhos quando eu passava, e as conversas cessavam bruscamente sempre que eu me aproximava. O isolamento era sufocante, e cada vez mais eu me sentia desconectado da realidade. Tudo parecia se mover mais devagar, como se a própria vila estivesse em um estado de suspensão, à beira de um abismo. Até o tempo parecia funcionar de maneira estranha em Elfin Cove. Não havia dia claro, o sol nunca se mostrava por completo, e a noite parecia durar para sempre. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com a cabana, com os símbolos gravados nas pedras e com a figura no mar. Em meus sonhos, a figura me observava de longe, sempre imóvel, exceto por um leve movimento nas águas que a cercavam. Eu tentava gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Quando acordava, suando frio, sentia que os pesadelos não tinham acabado. Eles continuavam de alguma forma, enquanto eu estava acordado. Quanto mais o tempo passava, mais percebia que algo estava profundamente errado. Meu corpo reagia de forma estranha ao ambiente. Sentia calafrios constantes, como se uma brisa gelada estivesse sempre ao meu redor, mesmo dentro de espaços fechados. Meus batimentos cardíacos ficavam acelerados, sem razão aparente, e a sensação de ser observado nunca me abandonava. Parecia que havia algo me esperando nas sombras, algo que apenas aguardava o momento certo para se revelar. Uma noite, decidido a descobrir o que estava acontecendo, voltei à cabana. Dessa vez, armado com uma lanterna e um pequeno gravador. Eu precisava de respostas. Os símbolos nas pedras estavam mais claros agora, como se tivessem sido entalhados recentemente. O vento assobiava de maneira perturbadora, como se estivesse sussurrando segredos antigos. Ao entrar na cabana, percebi que o lugar estava vazio, mas não abandonado. Alguém ou algo tinha estado ali recentemente. As marcas no chão indicavam movimentos estranhos, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Então escutei um som atrás de mim, algo arranhando o chão de madeira. Eu não estava mais sozinho. Meu coração batia descompassado e o ar parecia desaparecer dos meus pulmões. Virei-me rapidamente, a lanterna tremendo em minhas mãos, mas não havia nada visível na cabana. O som, entretanto, continuava, um arranhar constante, como unhas sendo passadas com força pelo assoalho envelhecido. Eu sabia que aquilo não era fruto da minha imaginação. Algo estava ali comigo. A luz da lanterna tremulava enquanto eu tentava focar nas sombras que pareciam se mover sozinhas, dançando nas paredes de madeira apodrecida. O pânico começou a tomar conta de mim. Minha racionalidade, que até então era meu maior escudo, estava se desintegrando. Eu estava à mercê de algo que não compreendia, algo que ia além das leis naturais do mundo. Não era mais um simples fenômeno climático que eu investigava. Era algo vivo. Algo que se alimentava do medo e da angústia que eu sentia a cada segundo que passava naquela maldita cabana. A escuridão parecia me engolir, e mesmo com a lanterna em mãos, eu sentia que sua luz era incapaz de penetrar completamente a negritude que cobria o ambiente. Cada passo que eu dava fazia o chão ranger sob meus pés, mas não era apenas o peso do meu corpo. Havia algo a mais. Era como se o próprio assoalho estivesse vivo, respirando, pulsando com uma energia invisível e maligna. O som das unhas arranhando o chão persistia, e eu me forcei a seguir na direção de onde ele parecia vir, apesar de cada célula do meu corpo implorar para que eu saísse dali correndo. Ao iluminar o canto mais escuro da cabana, vi algo que fez o sangue gelar em minhas veias. Não havia uma criatura ali, pelo menos não de carne e osso, mas sim uma forma estranha, como uma mancha disforme na parede de madeira. Parecia se mover, pulsar, como se estivesse viva. Não era apenas uma sombra. Aquilo tinha substância, uma presença quase tangível, e me observava de uma maneira que palavras não conseguem descrever. De repente, a lanterna piscou e apagou. O medo que me dominava agora era absoluto. Sozinho na escuridão com aquela coisa, seja lá o que fosse, ao meu redor, meu corpo paralisou. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Foi quando senti um toque gélido em meu braço. Não um toque físico, mas algo mais sutil, como se uma energia tivesse passado por minha pele. Uma corrente elétrica fraca, mas que queimava por dentro. Minha mente lutava para encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo, mas a verdade se recusava a ser ignorada. Aquilo era algo sobrenatural, algo que não pertencia a este mundo. Eu cambaleei para trás, tropeçando em um pedaço de madeira solto no chão e caindo de costas.
O impacto tirou o ar dos meus pulmões e por um momento fiquei lá, imóvel, olhando para o teto em ruínas da cabana. Sentia a presença ao meu redor, fechando o espaço, comprimindo-me, como se estivesse prestes a devorar minha alma. O som de arranhões tinha parado, mas o silêncio que tomou conta do lugar era ainda pior. Era um silêncio que carregava algo perverso, como se o próprio ar estivesse cheio de vozes invisíveis, sussurrando palavras que eu não podia entender. Finalmente, em um ato de desespero, consegui recuperar o controle do meu corpo e me levantei, cambaleando na direção da porta. Saí correndo da cabana como um homem condenado, sem me importar com o que estava ao redor, apenas precisando escapar daquele lugar maldito. Do lado de fora, o vento gelado cortou minha pele, mas foi um alívio em comparação com a atmosfera sufocante da cabana. Corri pela trilha de volta à vila, minhas pernas tremendo e a cabeça girando com uma mistura de medo e confusão. Quando finalmente cheguei à pousada, entrei com um estrondo, trancando a porta atrás de mim. Meu corpo estava exausto, meu coração batia de maneira descompassada, e minha mente tentava desesperadamente dar sentido ao que havia acabado de acontecer. Eu sabia que precisava contar a alguém, mas a quem? Samuel já havia insinuado que sabia mais do que dizia, mas ele também me avisara sobre os perigos em terra firme. Havia algo que os moradores de Elfin Cove escondiam, algo que os prendia naquele lugar, como se todos ali fossem cúmplices de um segredo sombrio e ancestral. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da mancha disforme na parede da cabana voltava à minha mente, e o toque gélido que senti parecia ainda latejar em meu braço. Eu sabia que aquilo não era o fim. Havia mais mistérios para desvendar, e de alguma forma eu estava conectado a eles. No dia seguinte, o céu estava ainda mais carregado, as nuvens baixas e ameaçadoras. Eu sabia que precisava sair de Elfin Cove o mais rápido possível, mas a sensação de ser observado havia se intensificado. Era como se a vila inteira soubesse o que havia acontecido comigo, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível que não deveria ser ultrapassada. Cada rosto que eu encontrava evitava o meu olhar, mas nos olhos de Samuel, quando o encontrei no cais, havia uma estranha mistura de pena e compreensão. "Você esteve lá, não é?" Ele perguntou com a voz rouca. Eu apenas assenti, incapaz de encontrar as palavras. "Você viu o que não devia ter visto. Agora não há como voltar atrás." "Do que você está falando?" perguntei, frustrado e assustado. "O que é aquela coisa na cabana?" Samuel respirou fundo, seus olhos se fixaram no horizonte onde o mar estava agitado, como se refletisse a turbulência que eu sentia por dentro. Há muito tempo este lugar não era assim. A vila era próspera, a pesca abundante, mas então, algo veio do mar, algo que não pertence a este mundo. Ele fez uma pausa, e por um momento pensei que ele não continuaria. Mas então, com um tom grave, ele disse: "O que você viu na cabana é apenas um fragmento, uma sombra do que realmente existe. Uma entidade antiga, algo que habita entre os mundos. Ela corrompe, devora tudo que toca." Aquela revelação parecia um golpe. Não era apenas uma história de fantasmas ou lendas antigas. Havia uma entidade real, algo vivo, que de alguma forma estava conectado àquela cabana, àquele lugar. Meu corpo ficou tenso, e meu estômago se revirou com o pensamento de estar preso em uma ilha onde essa coisa vagava livremente. "Você precisa sair daqui", Samuel continuou. "Mas sair não significa que estará livre. Uma vez que ela toca você, uma parte dela fica com você, onde quer que vá." Aquilo foi o que mais me abalou. Não se tratava apenas de fugir. A entidade já havia me marcado, me tocado, e agora parecia que não importava o que eu fizesse, eu nunca estaria realmente livre de sua influência. Sem mais opções, decidi que a única maneira de entender o que estava acontecendo era voltar à cabana. Samuel tentou me dissuadir, mas eu estava determinado. Sentia que se não confrontasse aquilo, se não encontrasse respostas, minha sanidade escaparia por completo. Peguei minhas coisas e, sem olhar para trás, comecei a caminhada solitária de volta ao lugar onde o pesadelo havia começado. Ao me aproximar, notei que o silêncio ao redor da cabana estava mais profundo do que antes, como se o mundo ao redor tivesse sido sugado para dentro daquele lugar. As árvores não balançavam com o vento, e até o som do mar parecia distante. Quando entrei, o ambiente estava exatamente como eu lembrava, mas a sensação de ser observado era ainda mais intensa. A mancha disforme na parede estava lá, mas agora parecia maior, como se tivesse crescido, se alimentado de algo, talvez de mim.
Fiquei imóvel, encarando aquela coisa, até que algo aconteceu. A mancha se moveu lentamente como se estivesse viva, e então, sem aviso, uma voz soou em minha mente. Não era um som que vinha de fora, mas de dentro. Uma voz profunda, distorcida, que falava uma língua antiga e incompreensível. Ao mesmo tempo, meu corpo começou a queimar. O braço onde senti o toque gélido antes estava agora em chamas, como se algo estivesse rastejando sobre minha pele. Foi então que percebi. A entidade não era apenas uma presença no ambiente. Ela estava tentando me consumir, de dentro para fora. Meus pensamentos estavam à beira do colapso. As vozes em minha mente se intensificavam. De repente, tudo começou a se encaixar. Os entalhes nas pedras, a cabana, a presença que me assombrava. Tudo fazia parte de um ritual antigo, um ciclo de repetição que havia sido desencadeado, e eu estava no centro dele. A entidade que me perseguia, aquela presença que habitava Elfin Cove, não era uma simples manifestação sobrenatural. Ela era muito mais antiga, um ser que se alimentava da energia das pessoas, prendendo-as em um ciclo de desespero. A cabana, os símbolos, os sons, eram todos partes de um pacto que os moradores haviam feito há muito tempo, talvez em busca de proteção ou poder. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas mantinham silêncio, esperando que o próximo escolhido tomasse o meu lugar. Foi então que compreendi. O ciclo poderia ser quebrado. Eu não precisava ser consumido. O ritual, se invertido, poderia selar a entidade novamente. Eu ainda tinha uma chance de escapar, mas teria que agir rápido. A entidade estava dentro de mim, tentando me dominar por completo, e senti que não teria muito mais tempo antes que ela tomasse o controle total. Com as mãos trêmulas, comecei a refazer os símbolos no chão da cabana, mas ao contrário do que vi antes, tentei desenhá-los na ordem inversa, na esperança de reverter o processo. Cada traço era feito com dificuldade, como se algo invisível tentasse impedir meus movimentos. A sensação de ser puxado para um abismo invisível aumentava, e o calor que consumia meu braço onde a entidade me tocara se espalhava pelo corpo. Conforme finalizei o último símbolo, a cabana pareceu estremecer, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido ao meu redor. As vozes em minha cabeça tornaram-se um grito agudo e desesperado, como se a entidade soubesse que estava prestes a ser selada novamente. Senti um súbito alívio quando o calor começou a desaparecer, junto com a presença opressiva. Eu caí no chão, exausto, respirando com dificuldade, mas sabia que havia conseguido. O ciclo tinha sido interrompido, pelo menos por enquanto. Levantei-me, ainda atordoado, e saí da cabana, sentindo o vento frio do Alasca me envolver. O ar nunca pareceu tão puro. O lamento que antes assombrava a vila havia cessado. O mar, agora calmo, refletia o céu nublado, mas algo havia mudado. Senti que estava finalmente livre daquela influência, mas o preço havia sido alto. Não sabia se realmente conseguiria escapar completamente daquilo. O que a entidade havia deixado em mim não desapareceria tão facilmente. Sua presença continuava, mesmo que distante, como uma cicatriz invisível que nunca deixaria de existir. De volta à vila, os rostos dos moradores estavam ainda mais fechados, como se soubessem que eu havia descoberto seu segredo. Samuel me olhou com o mesmo misto de pena e resignação. Não houve palavras de despedida, e eu deixei Elfin Cove no mesmo barco solitário em que havia chegado, mas com uma sensação de vazio e uma certeza perturbadora. Eu sobrevivi, mas nunca seria o mesmo. O isolamento que eu sentia agora era diferente, mais profundo. Não era o isolamento físico de Elfin Cove, mas uma desconexão mental, como se eu estivesse permanentemente marcado por algo que o resto do mundo jamais entenderia. Agora, ao contar essa história para vocês, sinto que preciso perguntar: será que escapei de verdade? Ou aquela entidade, aquela sombra que paira entre os mundos, deixou algo em mim, algo que vai continuar crescendo com o tempo? A sensação de ser observado, de ser tocado por algo invisível, nunca desapareceu completamente. E se ela ainda estiver me perseguindo, comente o que você acha. Será que estamos realmente a salvo, ou existem forças invisíveis nos observando, esperando o momento certo para se revelar?